cirurgia de redução do estômago tem se tornado cada vez mais comum entre os pacientes que sofrem de obesidade mórbida, quando os quilos a mais trazem riscos à saúde. Hoje o Bom Dia Rio Grande vai tratar desse assunto com o Dr. Cláudio Coramotim, que é médico e cirurgião, integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vamos conversar com o Dr. Motim. Doutor, muda a qualidade de vida da pessoa, certamente, né? E ela precisa fazer esse acompanhamento multidisciplinar. O resto da vida. Muda toda a tudo. vida. Não pode parar. Na verdade, a cirurgia é uma parte de um tratamento. E a obesidade é considerada hoje, no nível que ela se apresentou, que a norma se apresentou, como uma doença crônica incurável. Portanto, assim, abandonar os médicos, né? Muitas vezes as pessoas operam, acham que estão curadas, entre aspas, e largam tudo, né? É o primeiro passo de todo o tratamento. Passo, eu diria assim, é um dos passos, porque, como disse o Balduino, a questão de indicação, a questão de entender que a pessoa precisa, ela passa por uma questão, por uma situação já dos critérios de indicação, que é ter o tempo de obesidade alargado, mais de 5 anos, que define cronicidade, ter tentativas sérias de tratamento que não deram certo, pelo menos 2 anos de tentativa, às vezes até nem precisa, indivíduos com superobesidade acima de 50, que é uma indicação absoluta, 50 de índice de massa corporal, elas não precisam de nada disso, porque o risco de vida é grande, então isso é uma pessoa que pode morrer a qualquer hora, né? Então a indicação é formal. E precisa passar por uma avaliação técnica, não quer dizer que a pessoa tenha lá 200 quilos que vai poder fazer. Não, porque a pessoa, por exemplo, de 200 quilos, que tem um risco na cirurgia inaceitável, para a avaliação técnica que é feita, cardiológica, pneumológica, clínica, endocrinológica, enfim, nutricional, psiquiátrica, é importantíssimo isso. Uma das grandes contraindicações é a questão psiquiátrica. Se você opera uma pessoa descompensada do ponto de vista psiquiátrico, ela pode cometer alguma bobagem no pós-operatório e explodir o estômaguinho, ela pode até, entre aspas, se matar. E doutor, há algumas contraindicações, né, que é importante lembrar. Uma delas é a parte psiquiátrica, a questão psiquiátrica descompensada. A pessoa pode ter indicação, mas não estar pronta. Ou pode ter uma indicação pelo índice de massa, mas não ter a condição psíquica e clínica de fazer. O senhor estava falando em relação a pessoas que de repente podem fazer a redução e ter problemas com o álcool, né? Não pode mais usar isso? As alterações que são feitas pela cirurgia, não da redução propriamente, mas do desvio intestinal que se faz, que esse é o grande fator, se chama Y de Roux. Essas alterações, elas implicam em proteção do fígado. O fígado fica protegido com isso. Porém, se a pessoa agredir o fígado com álcool, ela realmente pode desenvolver cirrose, que é uma situação grave, e até câncer de fígado. Então, cirurgia da obesidade, cirurgia do metabólico, cirurgia do diabetes e álcool não se dão bem. Não pode mais. Agora, doutor, qual é o índice hoje de cirurgias realizadas no Brasil? O senhor está me dando alguns números, né, para a gente citar aqui. Nós somos um centro referenciado do SUS, então nós temos esses números bem definidos. Deu uma ideia. Isso. No Brasil, o ano passado, em 2009, foram realizadas perto de 3.500 cirurgias. E na clínica em geral, no Brasil, 35 mil. Para uma população de 5% do povo brasileiro, que, assim, entre 13 e 5, incluindo diabetes 5 e só obesos mórbicos 3, dá, pode calcular, né, 200 milhões vezes 5. É pouco. É muito pouco, são quase 2 e 5, 10 milhões de pessoas. 3.500 pelo SUS e 35 mil de modo geral. O SUS realiza, mas é bem limitado, né, doutor? Está limitado pelas condições dos centros que nós somos poucos. Né? E assim, a limitação do próprio SUS, assim, em termos de verba, em termos de incentivo a isso, ela ainda é muito grande. Estamos lutando. O custo é alto, doutor? Olha, depende de como é feita. Hoje a indicação básica, formal já, em termos de meta-análise, que é uma parte científica nível A de evidência, que se chama, ou seja, está bem definido que é o melhor, é por videolaparoscopia, ou seja, com furinhos, não com corte. Ela é menos arriscada e menos complicadora a vídeo. Então o que significa? O SUS não tem condições de dar isso. Certo. Então isso já é um primeiro impasse. O segundo é que é uma cirurgia um pouco mais cara, embora em 2 anos ela esteja paga e comece a dar lucro para o sistema de saúde. São entendimentos que a própria população, os planos de saúde, o próprio SUS não entendeu isso ainda. Porque
porque um conhecimento que se estabelece hoje, ele vai chegar, assim, às vezes 10 anos Demora, a legalização, né? a se tornar público e notório. Então, isso é um processo que está andando, né? Tá bom, a gente agradece a sua presença e os esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigada, doutora. Tá ok. Daniela. Obrigada, Obrigado bom a dia, oportunidade, doutora. Daniela, Paola, enfim. Obrigada. Bom dia, Rio Grande.